Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Pastor Mauro Alves chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Nosso canal é o CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Nós trabalhamos já há bastante tempo na área do ensino e nosso carro-chefe é a apologética cristã, mas também nós abordamos e tratamos inúmeros assuntos dentro do campo teológico, filosófico, enfim. E estamos trabalhando já há muitos anos para fazer defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. E nós temos procurado trazer aqui vários assuntos de relevância, assuntos que são muito pouco abordados dentro das redes sociais e também nos próprios seminários e nas igrejas, nas pregações, nos cultos de ensino. E eu comecei ontem, né, dei uma introdução sobre esse assunto. Hoje eu quero falar aqui a aula 2, né, o tabernáculo de Davi e as suas 3 unções. Ontem eu mostrei, você pode acessar lá no nosso canal, no CETEMA, no YouTube, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Você vai ter acesso lá à primeira aula, que eu dei um panorama, uma introdução em síntese do que seriam essas 3 unções, como Davi ele recebeu essas 3 unções, e ele, juntamente com Jesus Cristo, são os únicos personagens bíblicos da história que possuem as 3 unções, rei, sacerdote e profeta. Você pode estar conferindo lá. E hoje eu quero dar continuidade aqui sobre esse assunto, nessa aula de número 2, e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do tabernáculo de Davi, o estudo, quero trazer aqui um panorama também do estudo desse termo tabernáculo de Davi. O que significa isso à luz da Bíblia, dentro do contexto histórico, sacerdotal, dentro do milênio também, né, do reino milenar de Cristo, qual o papel preponderante que o próprio Davi vai ter dentro do reino milenar de Cristo, que ontem eu falei que no livro de Zacarias, Jesus é chamado de renovo, todo com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, e Davi aparece como um príncipe corregente na administração do templo milenar, do templo do milênio. Então vamos dar uma olhada aqui no texto que eu quero usar hoje como introdução, para embasar. O apóstolo Tiago ele vai dar um parecer no Concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da igreja. No capítulo 15, Concílio de Jerusalém, eu quero ler 2 versículos aqui, o 16 e o 17, diz assim: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor. Ele está falando do resto dos homens aqui, está falando dos gentios, porque ele está citando o capítulo 9, versículos 11 e 12 do profeta Amós. Então, para que o resto dos homens busque ao Senhor, também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas estas coisas. Então, observem que o apóstolo Tiago, ele está falando aqui, ele está citando o texto de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, e ele está trazendo aqui algo muito interessante no seu parecer final no concílio, como líder da igreja em Jerusalém, sobre aquela questão lá do evangelho judaizante, que estava sendo pregado sobretudo na região da Galácia, precisava de um parecer que se os gentios precisavam ser circuncidados, guardar o sábado e assim por diante. Agora, quando nós observamos os textos que falam especificamente sobre esse título, nesse termo, tabernáculo de Davi, nós percebemos que ele traz um conceito muito interessante, principalmente na preposição, quando a gente vai analisar o texto hebraico. A preposição, ela dá uma ideia de que o tabernáculo de Davi não é como o tabernáculo de Moisés, mas é um tabernáculo que Moisés fez, o tabernáculo de Moisés, para que Deus habitasse nele, para que a presença de Deus, né, tipificada pela arca, habitasse nele. Mas o tabernáculo de Davi, a preposição, ela traz uma ideia de que Davi não só
ele erigiu essa tenda, esse tabernáculo, né, no Monte Sião, que é exatamente onde provavelmente vai ser reconstruído o templo milenar, né? Não na ilha de Araúna ou no Monte Moriá, como será reconstruído o templo da grande tribulação, do anticristo, né? Mas provavelmente no Monte Sião, onde Davi ele estabeleceu sua fortaleza, depois que ele conquista Jerusalém, né, derrotando os jebuseus, e ele estabelece ali a fortaleza de Davi, ali ele faz um mausoléu, que é chamado Cidade de Davi também, onde se sepultavam os reis, e ali era o seu palácio, né? Era o centro da sua monarquia. Então, Davi estabelece ali uma arca, ou melhor, uma tenda, um tabernáculo, apenas com compartimento, só o Santíssimo, para ele poder abrigar a arca. Só que me parece que o que dá para se perceber na preposição, quando se fala tabernáculo de Davi, é que ele não só fez para que a arca habitasse, para que guardasse a arca, mas me parece que ele também habitava ali. Haja vista ele, nós já temos mostrado ontem que também tem o ministério sacerdotal. Então, vamos ler mais um texto aqui, quero ler com vocês aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 17, vamos dar uma olhada nesse texto também, segundo Samuel 6, 17, olha como diz a palavra do Senhor. Por isso que aquele texto lá do Salmo, ele diz assim, que eu possa habitar na casa do Senhor, né? Davi não queria apenas ir à casa do Senhor, mas habitar um dia nos teus átrios é como 1000 anos, porque tudo indica que ele também morava nesse lugar onde ele erigiu, estabeleceu, armou esse tabernáculo para que a arca fosse abrigada. Então, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 17, diz assim, introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda de Davi que ele armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe armara. Então, observa, a preposição aqui já está dizendo que essa tenda que armara. Não está falando do tabernáculo de Davi, mas a tenda que Davi armara. Então, por isso, essa preposição ela traz uma ideia de que realmente Davi ele também morava ali, né? Olha o que diz em Atos 7, 45 ao 47. Vamos dar uma olhada nesse texto também, quando o discurso de Estevão, antes dele ser apedrejado, quando ele vai fazer aquele discurso, discorrer todo o Antigo Testamento, né? O primeiro apologista da história, Estevão, antes dele passar pela morte de apedrejamento, no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, versículos 45 ao 47, diz assim, ó, o qual nossos pais recebendo, ele está falando aqui do tabernáculo de Moisés, né? Recebendo também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que o tabernáculo durou até os dias de Davi, o tabernáculo de Moisés, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Então aí ele já vai falar da tenda de Davi, depois que o que substitui essa tenda é exatamente o templo de Salomão. Então observem como esse termo ele vai aparecendo, como esse assunto ele é bem abrangente nas escrituras. Tiago cita também, né? Então o que nós percebemos aqui que algumas questões elas podem ser levantadas nessa expressão tabernáculo de Davi, significa que esse tabernáculo não só foi construído por Davi, mas também foi habitado por Davi. Davi também morou nesse tabernáculo, por isso ele diz assim, no Salmo, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. É claro que ele está falando da morte, mas um outro Salmo também, deixa eu ver se eu acho o Salmo aqui, que ele fala que quer habitar na casa do Senhor, que também é muito interessante esse texto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu achar o Salmo aqui para a gente estar lendo e embasando aquilo que nós estamos falando aqui, para que você também possa conseguir entender bem o assunto, né? Absorver o máximo possível e nós possamos estar caminhando, que eu quero trazer algumas aulas sobre esse assunto
que é muito interessante, muito pouco falado. Deixa eu achar aqui o texto. Muito interessante. Acho que é o Salmo 27, verso 4. Vamos dar uma olhadinha se é isso. Salmo 27 e o verso 4. Olha aqui. Quando ele diz lá, uma coisa pedi ao Senhor e também a buscarei, né? Não é só pedir. Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Observe, as preposições que vão aparecendo, tabernáculo de Davi, ou tabernáculo que Davi construiu para o Senhor, essas preposições, elas trazem a ideia de que ele morou, ele não só construiu esse tabernáculo, mas ele também morou. Agora, você pode perguntar o que seria, o que é que Tiago está querendo dizer quando ele menciona a questão de que será reedificado o tabernáculo de Davi que está caído. Isso aqui é outro assunto muito profundo, inerente à questão do tabernáculo, porque não é só a reconstrução do templo no milênio, que Davi vai estar junto, mas também isso aqui trata-se do que a Bíblia, um conceito, uma doutrina bíblica, que é chamada de sacerdócio universal, que era o plano original de Deus para que Israel fosse a nação eleita de Deus, como é, o tesouro escolhido por Deus, o tesouro que a Bíblia diz lá em Mateus 13, que está escondido num campo, o tesouro, a igreja a pérola de grande valor, Israel o tesouro escondido num campo, né? E Israel, ele deveria, no plano original de Deus, ministrar sobre as nações pagariam tributo, e Israel conduziria, seria um chamariz para as outras nações. Devido a todo o processo, todos os problemas que eu não vou tratar pormenores aqui agora, que os problemas que eles tiveram na peregrinação pelo deserto, começando pelo problema dos espias, que trouxeram toda aquela perplexidade para o povo, então esse sacerdócio universal, ele não foi cancelado, mas ele foi protelado por um tempo e se criou um sacerdócio emergencial com as 12 tribos apenas. Mas durante o período do milênio, essas tribos elas estarão novamente atuando no templo do milênio e os gentios voltarão novamente a serem agregados e a serem conduzidos ao Senhor, e Israel, ele como a nação, o centro da nação ali do milênio, né? A igreja na Nova Jerusalém e Israel ministrando sobre as nações. Então, o que o profeta Amós fala no capítulo 9, e que é ratificado por Tiago em Atos capítulo 15, é justamente a efusão, a congregação dos gentios, juntamente com Israel, com o sacerdócio universal, e Jesus ministrando como rei, recebendo o tributo das nações. Nesse momento, esse tabernáculo ele está caído, como Tiago diz, mas haverá um momento que ele será novamente restabelecido. Isso é muito interessante. E mais uma coisa aqui para a gente fechar essa aula de hoje, né? Para a gente caminhar depois. Esse tabernáculo de Moisés, que era chamado Mishkan, né? Passando aqui ao vivo, a gente escuta barulho na rua aqui. O tabernáculo foi construído por Moisés e tal, em Êxodo 25, depois foi montado de dentro para fora em Êxodo 40, né? Que era chamado de Mishar. Tabernáculo montado por Davi é chamado de Ohel, né? Ohel. Tabernáculo de Davi, Ohel. Então, as expressões hebraicas, elas são diferentes, né? Então, nós vemos que esse aqui é muito interessante. E no Novo Testamento, ele será levantado das ruínas, né? Segundo o que está em Atos 15, do 15 ao 18. E essa profecia ela foi vaticinada pelo profeta Amós. Judeus e gentios, né? Se congregarão na tenda do Messias, do Senhor Jesus, durante o período do milênio. Então, espero que você tenha gostado demais dessa aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre o tabernáculo.
de Davi e suas 3 unções. E eu peço que você continue acompanhando lá e dá um like lá nos nossos vídeos. Tem muito estudo, muita coisa interessante. Se inscreva no nosso canal lá. E fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.